contradiz com o que a pessoa faz, com o que a pessoa pensa e como a pessoa age. Isso a psicologia, um psicólogo americano diz que é uma dissonância cognitiva, ou seja, há um distúrbio entre a pessoa e a sua ação. E é fato isso, a gente vê isso em muitos lugares, né? É uma contradição, é uma contramão de uma realidade. Uma coisa muito falada hoje, que a gente conversa muito, que a gente ouve falar muito, e é muito difundido, e são muitas bandeiras levantadas a respeito disso, que se chama os patriotas, né? O patriotismo. E nós vemos os tidos patriotas, que fala sobre patriotismo, mas a sua ação, a sua maneira, a gente vê que não condiz com o que ele fala, nem com o que ele pensa, né? Há uma contradição, uma luta interna no que ele pensa, a maneira que ele faz e como ele age. Hoje os chamados patriotas se vestem com a bandeira brasileira. Em muitos lugares nós vemos a bandeira brasileira, nós vemos uma bandeira americana, nós vemos uma bandeira de Israel. Isso é muito comum, né? Nós vermos em várias situações, né? Em manifestações, em igrejas, em casas. Nós vemos a bandeira brasileira, bandeira americana e a bandeira de Israel. Que eles confundem muito Israel bíblico com Israel Estado, né? Isso é uma dissonância cognitiva. Então a gente, quando olha para o patriota, nós vemos que o patriotismo dele não condiz com o que ele defende. Porque o patriota é aquele que defende a sua pátria. Como americano, você não vai ver um americano estender uma bandeira de uma outra nação, né? E você não vai ver ele hastear uma bandeira de um outro país. E isso é uma dissonância cognitiva. Também nós vimos bastante essa dissonância cognitiva na independência do Brasil, né? Em 7 de setembro, onde os manifestantes, que têm todo o seu direito de manifestar politicamente, têm o direito de falar, de defender, né, a sua pátria e se alegrar com a independência do Brasil. Mas o que nós vimos lá na independência do Brasil, nós vimos que vimos uma contradição muito grande, ou seja, na independência do Brasil, na data que comemora a independência do Brasil, da nossa independência, nós vimos uma bandeira gigante, gigante, hasteada na Avenida Paulista, naquela manifestação americana. Ou seja, sobrepôs todas as bandeiras brasileiras. Os que estavam ali se manifestando, nós olhamos e vimos a bandeira brasileira. Eles mudaram a bandeira brasileira. Uns diziam que a bandeira brasileira jamais seria vermelha, mas eles pegaram a bandeira, colocaram 70% americana, 30% de Israel e 20% brasileira. A bandeira brasileira ficou tridimensional, questão de países. É uma dissonância cognitiva, você não é independência do Brasil, que você vai defender o Brasil, a bandeira americana sobrepôs as demais bandeiras. Isso contradiz com o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e o que a pessoa faz. Ou seja, a gente volta naquele assunto, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Também nós vemos a dissonância cognitiva quando chamamos de conservadores. Conservadores do bom costume. E os mais antigos, na minha idade, lembram muito dessa palavra, né? Os bons costumes, que nós aprendemos com os nossos pais, né?
mas nós vimos que uma diferença muito grande no que eles defendem. Eles defendem um conservadorismo onde poucos são beneficiados. Eles defendem um conservadorismo que às vezes eles podem omitir, mentir, né? Nós tivemos agora, recentemente, na Câmara dos Deputados, ou seja, os parlamentares, a bancada evangélica, a bancada conservadora, votando uma PEC da blindagem, ou seja, uma PEC que blindam eles de qualquer acusação, de qualquer indiciados pela justiça comum dos homens, ou seja, diferenciando a justiça. Eles podem auto se justificar, né? E é uma dissonância cognitiva, né? Os tidos conservadores se blindando na Câmara dos Deputados. E os bons costumes, não mentir, né? Não tirar o que é dos outros, respeitar os mais velhos, da família, mas nós vimos que essa bandeira dos conservadores é uma dissonância muito grande, grotesca, uma dissonância cognitiva, ou seja, eles fazem, pregam, mas não vivem isso, né? A família deles são diferentes da família comum. Isso é muito visto, né? Quando você fala a um conservador, você fica meio assustado, né? Você volta lá no colonialismo, você volta lá na ditadura, você volta no império, você volta lá nos quartéis, você volta lá nos antigos dominadores fazendeiros. E também a gente vê muito na dissonância cognitiva quando a gente fala dos líderes religiosos. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque graças a Deus, felizmente, o Evangelho ele é difundido, ele é pregado. 90% dos pregadores da vida real, os evangelistas da vida real, os missionários da vida real, que pregam em diversos lugares, nos becos, nas favelas, nas prisões, cadeias, que pregam um evangelho genuíno, que é diferente do que eu quero falar dos líderes religiosos. Porque é uma dissonância cognitiva muito grande. Você fazer uma passeata, você fazer uma manifestação pedindo justiça aos menos favorecidos, você buscando igualdade, paridade entre os povos, entre famílias, você distribuindo, você ajudando, você fazendo uma manifestação contra a desigualdade, né? Então, isso é importante, mas você vê uma dissonância cognitiva quando você vê um pastor, um líder religioso, que usa a igreja, usa o sistema religioso para se manifestar em prol de candidatos, em prol de direitos pessoais, políticos, e que não defende o cristianismo. Crente, todo mundo tem direito de ser crente na sua fé, naquilo que ele professa. Mas quando você fala cristão, é que você acredita e você segue os passos de Cristo. Aí é difícil você fazer uma contradição. O que é crente com cristão. E ele difunde bastante isso. O crente, qualquer um pode ser crente em qualquer situação. Agora, você ser cristão, você segue os passos de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo fez, que Cristo faz e que vai fazer ainda, né? E nós vemos aquelas manifestações, os palavreados, né? Numa manifestação onde as pessoas pedem intervenção militar, ditadura,
em intervenção de outros países. Isso é dissonância cognitiva. Então, infelizmente, esses 10%, eu digo que é 1% dos líderes religiosos que vive da exploração da fé, não são os crentes lá do bairro, lá da vila, lá do trabalho, lá da escala de trabalho, onde que ele leva o evangelho, a transformação. É diferente. Então isso é uma dissonância cognitiva muito, muito grande, quando a gente fala sobre essas questões. O que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa faz, em resumo, é uma contradição muito grande. Então, antigamente os missionários morriam no campo missionário, as irmãs, os irmãos. Então hoje você vê esses grandes líderes que não têm uma causa, que não tem uma casa de reabilitação, ou seja, de uma casa de recuperação, que não é um mantenedor para cuidar do órfão, da viúva. Então é uma contradição muito grande, e isso é uma dissonância cognitiva, quando nós vemos esses líderes religiosos. Que Jesus poderia falar assim, hipócritas. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia falar hipócritas, fariseus, né? Fariseus, aquilo que vive, o que prega o que não vive. Jesus chamariam de sepulcros caiados, você vai aquele bem pintadinho, adornado, cuidado, mas lá dentro tem um cadáver, né? Ou seja, uma podridão. Então são sepulcros caiados. Quem disse foi Jesus. Em Mateus 23, 27, Jesus fala, sepulcros caiados, hipócritas, fariseus, escribas, né? Doutores da lei, que não, a lei ela tem uma contradição muito grande, como nós vimos na Câmara dos Deputados. E isso chamamos de dissonância cognitiva, ou seja, pessoas que são amantes de si mesmo, ou seja, ele não está pensando nas pessoas, ele não está pensando num todo, né? Ele não pensa, ele só pensa dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Ele não pensa global, ele não pensa um paralelo, né? Ele pensa só em si mesmo, amante de si mesmo. E como Jesus disse, ou seja, lá quando a gente vê lá em João 8, 3, quando é levada a Jesus aquela mulher em ato de adultério, que pegou no fragante, e eles levam até Jesus para apedrejá-la, porque na lei de Moisés teria que apedrejar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz João que um olhou para o outro, desde o mais novo, desde o moço, da moça, da mulher, do homem, do mais idoso, um olhou para o outro e diz que largaram as pedras e foram embora. Porque Jesus estava dizendo para eles que era uma contradição muito grande, ou seja, de ver o pecado na vida da pessoa, de acusação na vida da pessoa, é diferente da vida que eles estavam vivendo. E Jesus mostrou para ele que todos nós somos pecadores. E aquela mulher foi pegada naquele ato, mas Jesus estava mostrando que aquelas pessoas eram hipócritas. Era uma hipocrisia. O que aquelas pessoas sentem, o que aquelas pessoas estavam fazendo, o que aquelas pessoas se referem, é totalmente a dissonância cognitiva, ou seja, eles pregam uma salvação, eles pregam um conservadorismo, eles pregam uma santidade, mas eles não vivem aquilo, não vivem o amor que Cristo Jesus ensinou.
Jesus chamou aquelas pessoas de hipócritas, que são pessoas que são amantes de si mesmo, ou seja, quando nós olhamos para tudo isso que eu falei sobre os patriotas, sobre a independência do Brasil, aquelas coisas, sobre os conservadores do bom costume, quando nós vimos do líder religioso, quando nós vemos Jesus falar do sepulcro caiado, quando nós vemos aquela mulher em pega em ato de adultério, a gente vê que isso é uma crise associativa, ou seja, uma crise que a pessoa vê o mundo distorcido. Eles veem aquilo que eles querem ver, ou seja, eles só veem aquilo que eles querem ver. E Jesus estava ensinando diferente. Quando eu leio um versículo bíblico para aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero pregar, aquilo que eu quero sentir, é uma coisa, mas quando eu olho um versículo bíblico que eu vou pregar, para que alcance as pessoas e para que o povo possa sentir, viver, que possa mudar a sua história, então eu tenho que sair fora dessa questão. E que nós vemos hoje é uma crise associativa, ou seja, ele vê o mundo como ele quer. Não adianta você falar para ele algo, não, ele vê do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, ele não vê do jeito que a comunidade vê, do jeito que precisa, né? Do jeito que é a realidade. Então a gente vê uma coisa, uma crise, é uma coisa irreal, ou seja, imaginário. Eles vivem um imaginário, né? É uma crise imaginária. Isso é uma dissonância cognitiva muito, muito grande. E uma multidão acredita nisso. Acredita num líder religioso que tem sua riqueza, que tem a sua fortuna, que é trilionário e que faz vaquinha para comprar, para manter um missionário. Então é uma dissonância muito grande. E essas pessoas não representam os 99% de evangélicos, de crentes, de cristãos que realmente fazem o ID de Jesus, que gastam a sola do sapato, que divide o quilo lá no seu armário e que leva aos necessitados, que sai do seu conforto para levar um pouco de afeto às pessoas. Então, essas pessoas vivem o imaginário, eles acreditam nisso. Eles vivem isso, eles pregam isso. E uma multidão acredita nisso. Porque se eu acreditasse nisso, né, porque a ganância leva a isso, né? Uma multidão acredita, porque a ganância leva essas pessoas a terem poderio, igrejas ficarem trilionárias por causa da ganância, da prosperidade, da riqueza, da vaidade. Então muitos levam isso. E eu chamo isso de uma crise dissociativa. Uma crise dissociativa, é isso mesmo, eu não falei associativa, não, é uma crise dissociativa, assim, desconexa de tudo que a gente possa imaginar. E eu conversava isso com meu filho agora, sobre essa questão de dissonância cognitiva. E é de imaginar que nós vimos aquela questão de 8 de janeiro, que é muito falada até agora, né? Nós vamos para 3 anos de 8 de janeiro, aquela invasão, aquele quebra-quebra, aquela situação. E é fato, é lamentável, mas é fato. 99% daquelas pessoas são crentes, acreditam na Bíblia e estavam fazendo aquilo. Os bons costumes diz que nós temos que cuidar dos bons costumes, respeitar os ambientes, respeitar as autoridades, orar pelas autoridades, respeitar a propriedade, né? Respeitar os lugares públicos, mas
99% com lamento são crentes. Os presos que foram presos no 8 de janeiro, 90% é crente. É lamentável isso, né? As manifestações que a gente vê hoje na independência do Brasil, que a gente vê hoje nessas manifestações que tivemos pessoas com bandeiras americanas, cartazes americanos, pedindo intervenção, pedindo a ditadura militar, pedindo uma série de coisas, 99% são crentes. Então, esses religiosos, esses políticos, eles sabendo dessa dissonância cognitiva que hoje a humanidade vive, eles captaram, ou seja, dentro da igreja, o fanatismo, a maneira de pensar e de agir. Quando ali em Oséias disse, Deus falando a Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento. A interpretação daquele versículo, se a gente fazer uma interpretação hermenêutica desse versículo, a gente vai ver muita coisa. O meu povo erra por falta de estudar. Meu povo erra por falta de pesquisar. Meu povo erra por falta de confirmar as informações, de estudar as informações, né? Meu povo erra por falta de estudo, com preguiça, porque ele não quer estudar, ele não quer pesquisar, ele quer pegar uma mensagem e mandar. Ele quer ver um jargão e ele quer soltar esse jargão. Ele não quer pesquisar, ele tem preguiça de pesquisar, de saber da onde vem a informação, de estudar a informação, de ver a informação. Não. E aí ali Oséias diz, meu povo erra por falta de conhecimento, ou seja, por preguiça espiritual, ou seja, preguiça de sentar, analisar, estudar, né? Eu tenho uma mensagem grande que eu vou falar sobre esse tipo de coisa. Isso é uma dissonância cognitiva. Eles conseguiram captar, ou seja, dentro da igreja. Por quê? Porque o povo tem preguiça para isso. O povo tem urgência de um mito, de um líder. O povo tem urgência de um Deus do já. O povo tem urgência de um bezerro de ouro, como nós vimos lá em Êxodo. A culpa ali não foi de Arão. Em Êxodo, quando a gente olha para Êxodo 32, versículo 4, a culpa não foi de Arão. Arão só fez o que o povo queria, porque o povo tinha sede. Moisés estava no monte, estava lá 40 dias no monte, né? Passando 40 dias, 40 noites no monte, na presença de Deus, para trazer informações, estudando, falando com Deus ali, para trazer algo real para o povo. O povo estava ali despercebido, com preguiça espiritual, e o povo falou para Arão, cadê Moisés? Moisés foi embora, nós precisamos de um mito, precisamos de um Deus. Aí Arão olhou para eles e disse, olha, traga os pingentes de ouro, de prata, reúne tudo, vamos fundir, e fez um bezerro de ouro. Ou seja, e o povo adorou aquilo, porque o povo quer ouro, o povo quer prata, o povo quer prosperidade. Se você pregar Bíblia na sua igreja, se você falar de cristianismo, você não vai ter audiência, mas se você falar de crente, pentecostal, ou de patriotismo, ou de conservadorismo, as pessoas querem ver isso. E ali as pessoas fizeram aquilo. Fizeram um bezerro de ouro, ou seja, Êxodo 32, quando você olha para Arão,
para a multidão, para o ouro, para a prata, e você olha para Moisés, a gente chama aquele versículo, poderia ser dito assim, esse versículo, esse 32,4 poderia ser assim, ausência de Moisés. E muitos falam mais do bezerro do ouro do que a ausência de Moisés, mas a ausência de Moisés era com uma boa causa. E isso aconteceu. E a igreja construiu um mito, um salvador da pátria. A igreja buscou um mito, um salvador da pátria, e chegou um homem lá dizendo, é Deus acima de tudo, e aquela coisa toda, e o povo abraçou e defendeu, e aquela coisa toda. E aí nós vemos e estamos vendo o que está acontecendo, por falta de conhecimento. Para isso aqui não ficar muito longo, só uma conclusão, ou seja, dissonância cognitiva, essa coisa irreal, essa crise dissociativa que a humanidade enfrenta, que a igreja enfrenta, que o mundo enfrenta, de você pensar um algo, de você sentir um algo e de você fazer um algo diferente, ou seja, um psicológico, uma coisa dissonância, uma coisa que pessoal, uma coisa interna, que não condiz com o que você faz, com as suas ações. Então essa conclusão que eu deixo, seja você, seja a sua verdade, né? Seja a sua realidade, porque Mateus 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu queria deixar esse tema de dissonância cognitiva.